no final das contas, né, a culpa é de quem, tá? A Constituição Federal de 88 tem um artigo que é o artigo 225, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial e sadia qualidade de vida. Então, ó, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Existe uma responsabilidade, então, que é do poder público, mas essa responsabilidade é compartilhada também com esse coletivo, né? Com a coletividade. E daí a gente começa a meio que se confundir, né? A responsabilidade do Estado, a responsabilidade é nossa. E eu achei uma reportagem muito legal na internet, que começou a falar que começaram a surgir milícias em alguns bairros, né, que estavam sofrendo com crise de água, que as pessoas se revezavam, ficavam passando de moto entre o bairro para começar a repreender quem estava lavando o cachorro, quem estava lavando o quintal, quem estava lavando o carro, né? Então a gente começa a depositar uma energia que a gente devia direcionar, né, para questionar a Sabesp, né, e a ANA, né, que são os órgãos responsáveis pelo abastecimento, e a gente começa a se bater com os vizinhos, assim, sabe? Então, tipo, não estou falando que, tipo, é óbvio, né, o bairro inteiro está recebendo uma quantidade de água. Você vai ficar lavando o carro e eu estou sem água para cozinhar, eu vou ficar bravo. Porque o que a mídia está lançando para a gente é que a culpa é nossa, né? De que a gente pode sim sobreviver à crise se a gente tomar um banho de menos tempo, se a gente escovar o dente em menos tempo, né? De que a gente pode sim lidar com isso. E a gente vai ver que tem algumas coisas que apontam que na realidade isso é pouco eficaz, né? Isso é importante, mas em outro aspecto. Não no garantir a represa cheia. A gente não vai encher a represa economizando no banho, tá? O que a gente vai garantir é que a gente não gaste a água da nossa caixa d'água num tempo muito rápido. O que a gente tem que aprender agora é a gente dosar a água que a gente tem disponível, né? Não que isso vai encher a represa, não vai. Mas não por isso você vai tomar um banho de meia hora, porque a água da sua caixa acaba, você fica 2 dias sem receber água, você está lascado. Algumas pessoas já estão recebendo comunicados de que a gente vai viver um regime de 4 dias sem água, 2 dias com. Alguns bairros, né, principalmente as regiões periféricas, elas já vêm sofrendo com a questão da falta d'água faz bastante tempo, há mais de um ano, né? Na verdade, desde que a mídia começou a falar da crise de abastecimento, completou um ano agora em março. E aconteceu até alguns casos vão acontecendo, né? Porque a água é tão essencial que a gente vai começando a ouvir algumas histórias que elas parecem histórias de filme mesmo, né? Um cara que trabalha como motorista de uma empresa que faz distribuição de água com caminhão-pipa, ele mora no Jardim Pantanal. Ele um dia saiu para trabalhar, teve uma crise, né, e falou assim, não, virou o caminhão e levou para o Jardim Pantanal. Levou lá para o bairro dele, encheu o balde de todo mundo que podia encher, né? Isso, obviamente, ele virou um herói no bairro, né? E daí ganhou uma repercussão na mídia, ele não foi mandado embora por conta disso, né? Acredito eu. Mas olha que louco, né? É coisa de filme, né? Coisa de novela, assim, né? E tá acontecendo, né? Então, a gente, nesses momentos, aí que a gente vê que a coisa de fato tá acontecendo, sabe? Mas enquanto ela não acontece muito perto da gente, a gente tende a achar de que tá tudo bem, né? Esse daqui é um gráfico, gente, um mapa, na realidade, temático, que um amigo meu construiu e que eu achei muito pertinente também para a gente trazer para essa discussão, né? Esse mapa azul, ele mostra a redução do consumo de água em 2014, uma escala, né, da porcentagem. Então, as regiões mais clarinhas, elas reduziram menos, né, o consumo de água. E as regiões mais escuras é as que mais reduziram o consumo de água. Então, as que mais começaram a economizar. O que a gente tem aqui, as mais escuras? Que regiões são essas? Periferia. Essas regiões aqui que estão quase, pouco ou quase nada economizando de água. Lapa, Pinheiros, Vila Madalena, né, Butantã, a gente não precisa nem explicar que regiões são essas, né, em São Paulo. E desse outro lado, ele faz um outro mapa, né, que ele faz um esquema de tipo, população com nível superior. Então aqui, nesse escuro é onde a gente tem a maior quantidade de pessoas com nível superior, e aqui em volta é onde a gente tem a menor quantidade de pessoas com ensino superior ou médio, né? Então a gente começa a ver, né, que tipo, as pessoas que teoricamente deveriam estar entendendo melhor dessa crise, porque elas têm, né, elas têm acesso a essas informações
não estão sofrendo com a crise da água, estão pouco se lixando para ela e estão reduzindo quase nada do consumo. A região da galera que mais sofre para receber as informações corretas é a que na lida, no dia a dia, está sofrendo com a falta de água e está tendo que reduzir esse consumo, né? Então essa região central aqui, por exemplo, que é onde eu estou morando, que é da Barra Funda, né, que é por aqui, ainda não diminuiu o consumo o consumo de água porque ainda não chegou no momento de crise, né? E daí essa que é a questão. O rodízio é importante, mas a maneira de se fazer o rodízio é mais importante, né? Porque o rodízio está acontecendo para quem? O rodízio está acontecendo na periferia, né? Se a gente for em condomínio de luxo, os caras estão trocando água da piscina, enquanto tem gente sem água uma semana no Pantanal, sabe? No Jardim Pantanal. Então, o rodízio ele é importante, ele já deveria estar acontecendo, só que a maneira como ele tem sido aplicado é que é questionável, né? Rodízio que demorou muito tempo para se assumir que estava acontecendo, né? A gente escutava desculpas como, tipo, a gente está com pouca vazão de água, então a água está com pouca força, né? Está com pouca pressão, então ela não sobe o morro, tá? Então as regiões centrais são regiões mais baixas, estavam recebendo água, e a água não chega no morro, mas é por culpa da pressão da água, não é culpa nossa, sabe? Então, a questão da água não é uma questão nova também, né? Mais uma vez, a gente vem discutindo muito ela, porque agora a gente vem sentindo ela mais fortemente, né? Mas já existem discussões acerca do futuro da água no mundo, né? Já faz algum tempo, né? Que as pessoas se debruçam e se preocupam em relação a isso. Então, alguns dados que eu achei importante que a gente inspirou da Agência Nacional de Águas, né? Da ANA. 3 vezes foi o aumento da retirada de água da natureza nos últimos 50 anos. 3,5 planetas seriam necessários se toda a população mundial consumisse a água como um europeu ou um americano, né? 47% da população mundial viverá em condições de alto estresse hídrico em 2030. De 30 a 50 vezes é quanto uma criança de um país rico consome mais de água que uma criança de país pobre. Então, assim como a alimentação, gente, e outros insumos que são necessários para a nossa subsistência, né, para a nossa existência, a água é uma questão de distribuição, não de oferta de água.